Seguir com mais um episódio sobre a consciência negra. No episódio de hoje, a repórter Marisa Idalino se aproximou do universo das políticas e do feminismo negro. Vamos ver? Roda. Aí, o tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto imundo. Indenização, fama de vagabundo. Eu acho um absurdo a gente ter que ver movimentos, tanto para o feminismo, né, quanto essa coisa da igualdade racial, em pleno século XXI. Não faz sentido nenhum. As pessoas tinham que abrir a cabeça, evoluir de uma vez por todas. Você não concorda, Maurício? Concordo plenamente, mas leva décadas, séculos, né, para mudar algumas coisas. Com relação à questão racial, a gente tem que lembrar que faz muito pouco tempo nós éramos todos ainda escravizados, né? Você não consegue apagar essas marcas de forma tão rápida. Né? Você acha que levaria quanto tempo, assim, Joyce, para apagar essas marcas que o Maurício está falando? Demora bastante tempo ainda. A gente praticamente pode se considerar no pós-abolição ainda. A gente teve uma abolição muito mal ajambrada e os efeitos de quase 4 séculos de escravidão não foram em nenhum momento pensados de modo que eliminasse, né? Então, a gente ainda vive uma situação que é consequência desse período. Na escola que eu frequentava, apesar de ser uma escola pública, as negras eram cozinheiras, faxineiras e não professoras. E você não acha que desde quando a gente é pequena, a gente vem dessa exclusão inconsciente, porque a gente não vê, mas vê, hoje a gente pensando que teve? Sim. Tem um rastro lá de trás, mesmo que a gente não queira, a gente foi programado para viver só entre os brancos. Sim. Oi, porque eu parei para analisar, eu tive você morava em bairros onde eram negras. bairros brancos e as periferias eram negras. Lugares que vocês frequentam, trabalho, enfim, lazer, estudo, vocês conseguem observar se tem mais branco ou mais negro? Quando você adentra alguns espaços, e principalmente quando você olha no Brasil os espaços de poder, aí você não vê negros. Você diz poder, o que é poder para você? Poder. Na Assembleia Legislativa, não é nada. De 95 deputados, você só tem uma hoje negra, que é a deputada Alice Brandão. Você olha, por exemplo, para o secretariado do Estado de São Paulo, não existe nenhum negro. Ainda bem que na cidade de São Paulo a gente tem uma lei, né, que ela dá 20% de afrodescendentes desde os cargos de estagiários até o cargo de secretário. Você encontra muitos negros quando você vai num lugar onde a subalternidade é mais acentuada. Então, por exemplo, você vai numa grande empresa, numa multinacional, na diretoria você não vai ver negros, mas lá na Copa você vai ver. Então, a lógica escravocrata ainda está vigente. Então, a gente ainda tem aquele modelo de que quem decide é branco e quem é comandado é negro. Então, vocês acham que no mundo que a gente vive hoje é necessário ter essa diferenciação de 20%, como se fossem cotas? Não é nem que eu acho isso, né? Eu vou te dar um dado muito rápido aqui. Nós entramos no século XXI ocupando 2% dos bancos das universidades. Por conta dessas leis de cotas e ProUni e uma série de políticas que foram feitas nesses últimos 16 anos, nós somos hoje quase 20% dos bancos das universidades. Você tem mais negros que entraram nesse século do que em toda a história da educação no Brasil. Então, não sou eu que acho, os números estão mostrando que essas políticas fazem mudar. E essas políticas, elas só existem porque há uma desigualdade muito grande na sociedade. Foi criada por conta disso para nivelar. Os governos, as leis perceberam isso, né? Falta ainda, é claro, muito esclarecimento para que o cidadão comum, para que a sociedade entenda isso. Que a gente não está pedindo favor nenhum, não. A gente está pedindo uma reparação que deveria ter sido feita em 1888. No século XX, como não foi feito absolutamente nada, o Brasil criou uma das sociedades mais desiguais do planeta, entre pobres e ricos, entre brancos e negros, porque os pobres aqui, em geral, são negros. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar.
Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Eu entendo que tem muito preconceito e blá, 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 mas pra mim é um absurdo você criar uma cota pra um ser humano, cara. Eles têm o mesmo direito, não tem que separar. Entre eles mesmos existe essa dualidade, né? Tem gente que aceita as cotas e tem gente que não aceita porque acha que é um preconceito você diferenciar. Mas eu ficaria enlouquecida. Aquilo, né? Tem uma parte que não aceita, porque se você colocar uma cota, você está falando assim, nós não somos capazes. Na verdade, a criação de cota é uma estratégia para justificar a educação deficiente que ofereceram lá atrás. Você acredita que seja isso? Sim, isso é uma interessante. justificativa. Você acredita que incomode as pessoas que são brancas em relação às cotas? A desinformação. Então, a pessoa branca, ela não está vivendo aquela realidade. Então, a gente tem o mau costume de achar que o que a gente não vive não existe. Eu não posso achar que não existe só porque eu nunca passei por isso. Eu tenho que ouvir as pessoas que estão naquela situação para saber o que elas passam. E a gente tem esse problema de comunicação que as pessoas não escutam. Então, a pessoa branca acha que, de repente, as cotas é uma coisa que te garante um passe livre para uma universidade. O que não é a realidade, porque as pessoas brancas, em geral, elas têm uma condição de vida que encaminha elas para uma universidade. A pessoa negra não tem essa condição. Nossa, eu não tinha pensado. E a pessoa branca, geralmente, ela está vivendo a vida dela. As pessoas brancas falam assim, mas eu também sofri, minha mãe era doméstica, meu pai foi pedreiro. Mas é outro tipo de sofrimento. Outro tipo de sofrimento. Né? Em geral, uma moça que tem, vamos supor, 20 anos hoje, que é branca, e uma que tem 20 anos hoje, que é negra, a branca vai estar à frente da negra, porque ela foi aceita no mercado de trabalho com 14 anos, por exemplo. Ela teve ali uma situação preparada para ela, para que ela chegasse num lugar mais facilmente. E a pessoa negra já não tem. A luz negra dos seus olhos, lágrimas negras caem, dói. Joyce, para você, o que significa ser uma mulher negra? Olha, do ponto de vista identitário, para mim é maravilhoso. Né? Eu sou muito feliz na pele que eu habito, gosto de ser negra, gosto da minha cultura, da minha história, tenho muito orgulho do meu povo. Agora, do ponto de vista social e atual, é extremamente complicado, porque você tem que lidar com diversas situações de opressão que é muito difícil uma pessoa chegar no nível que eu cheguei de gostar de ser negro. Tá, você falou situações de opressão. Quais? Especifica uma para mim. Olha, desde que você nasce, você vai para a escola, por exemplo. Com 6 anos de idade, eu passei por situações de racismo. Então, na escola, o seu tratamento é diferenciado. Você não se vê na televisão, nos meios de comunicação, você não se vê nas novelas, você não se vê nas propagandas. Então, você acha que você não existe, ou que não é para você aquilo. Viver como negro numa sociedade racista é você se sentir num lugar que não é seu. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Em relação à mulher negra e à mulher branca, quais são as desvantagens da mulher negra? Porque eu sei que tem uma diferença do homem negro e da mulher negra. Tanto que as pessoas que são brancas, o homem branco e a mulher branca também vivem coisas completamente diferentes. Olha, tem bastante diferença. Se a gente for estruturar a sociedade numa pirâmide, então você tem o homem branco, o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. Exatamente. Então a mulher fica abaixo do homem por conta do machismo e o negro fica abaixo do branco por causa do racismo. E a gente que está ali como mulher e negra, a gente tem duas opressões atuando ali. Então, a gente, além de ser mulher, ainda é negra. Então, você tem o machismo te atacando de um lado e o racismo do outro. E isso faz com que as distâncias sejam enormes. De todos esses movimentos que a gente observa e sente o resultado, o que você acha que poderia ser melhor? Por que você acha que não entrou totalmente na cabeça das pessoas? A sociedade brasileira, infelizmente, é uma sociedade também muito hipócrita, né? Então ela não coloca isso para fora, ela não diz, diz, eu não gosto de você, né? Hoje você não vê quase que ninguém dizer que, por exemplo, no Brasil, que é descendente de escravocrata, né? Só existe, né? Nós, na nossa pele, a gente sabe que somos descendentes de escravos. E aí, quem é que escravizava isso? Ninguém né? Todo mundo chegou aqui agora há pouco.
Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é cafuso, é confusão. Para você ver como é importante a diversidade, o Brasil em áreas que tem diversidade, aí você coloca a cultura, a música popular brasileira. Você tem prêmios internacionais, você tem Gilberto Gil, você tem Tom Jobim, você tem... Onde tem diversidade não tem problema, nós somos bons. Você olha para o futebol, né? Kaká, você tem Pelé, você tem... Aí você olha para a educação, nós ficamos com 2% das vagas nas universidades. O Brasil é um dos poucos países aqui da América Latina que nunca ganhou um Nobel. Por que nunca ganhou o Nobel? Porque se você for na USP, menos de 5% dos alunos são negros. Pois é. Então, onde não há diversidade, não há evolução. A área do poder, a área da educação, a área da informação, parece que não é para os negros. Maurício, obrigada. Posso te dar um beijo? No rosto, tá? Que eu sou casada. Obrigado. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada aí. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela luta. Eu tô com vocês Obrigada. nessa luta, tá? Porque eu respeito demais. Somos todos iguais, viu? E somos mesmo. Antes eu achava que cota era assim uma forma de discriminar, porque o negro tem igualdade para estudar em qualquer lugar que eles querem. Só que eu não sabia que tinha essa questão, esse problema, porque foi estudado, né? Se não tivesse essas cotas, eles não conseguiriam, entendeu? Porque eles não têm condições. Então o branco acha, porque o negro quer privilégios. Eles não têm nenhum. Criar um sistema para eles serem aceitos. Ou nem deveria existir, mas se existe, é porque é necessário, é porque a raça branca não consegue enxergar o quanto eles são discriminados ainda. Olha, muito, muito obrigado a todos que estão fazendo dessa série um grande aprendizado para todos nós. Igualdade sempre. Obrigado, Marise. Um beijo, meu amor. E na próxima segunda tem mais um episódio, que será imperdível, claro.